Salve, salve, turma! Estamos juntos mais uma vez aqui neste curso maravilhoso chamado Gramática para Passar. É o curso que eu faço você aprender a nossa língua pátria. Você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa aqui do Gran Curso Online. Neste momento vamos falar sobre quem? Sobre quem? Sobre a regência na tela. A regência, turma, a regência está atrelada aqui. Não sei, professor, eu quero que você me conte. A regência, turma, está relacionada ao emprego das preposições. Sim, a obrigatoriedade da preposição. E essa regência, ela pode ser assim, ó. Ela pode ser uma regência. A regência, ela pode ser uma regência verbal. E ela pode ser também uma regência nominal. Então teremos regência verbal e regência nominal. A regência verbal, turma, ela vai acontecer quando você tiver os complementos. Quais complementos? O objeto, né? Que pode ser um objeto direto, o objeto indireto e também, aqui dentro da regência verbal, o adjunto adverbial. No caso do adjunto adverbial, basicamente, turma, quando tiver aí circunstância de lugar, tá? Que é o que vai me interessar mesmo. Circunstância de lugar. Basicamente é isso daí. Então, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Então, a regência verbal são esses elementos, aí são com esses elementos que eu trabalho. Já a regência nominal, nós só vamos trabalhar com caso. Com complemento nominal, que nós já estudamos lá atrás, complemento nominal. Então, quando tem adjunta de nominal, não é exemplo de regência, porque a regência, ela é o quê? Ela é a exigência da preposição. Então, a regência, quando for uma regência verbal, então, quando eu tenho regência, professor, é uma regência verbal. Então, você vai analisar a questão do objeto direto, do objeto indireto, do adjunto adverbial. A adjunta adverbial, basicamente, na ideia de lugar, tá? É o que vai me interessar aqui dentro da regência. E a regência nominal é com complemento nominal. Então, assim, professor, tem um termo preposicionado ali, ele é adjunta de nominal. É exemplo de regência? Não é. Não é exemplo de regência. Ali não tem regência. A regência nominal só vai acontecer com um complemento nominal. Então, o adjunta de nominal não trabalha com regência. Isso é importante, é uma dica importantíssima aqui para nós, né? Porque às vezes o candidato ele olha para a regência, ele não sabe quais são as funções que vão realmente trabalhar com regência. Então as funções da regência verbal são objetos e o adjunto adverbial. A função da regência nominal é somente o complemento nominal. Então são as funções aí necessárias para nós. Legal. Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu quero que você analise comigo se a regência ela está ou não adequada na tela. Vamos lá. Então a primeira frase, ó. A decisão do governo acarretará em desemprego. Turma, cuidado. Quem acarreta, aquilo que acarreta alguma coisa. Então não posso falar que acarretará em algo. Então esta preposição aqui é uma preposição completamente equivocada, ó. Completamente errada. Por quê? Porque o verbo acarretar, ele é um verbo transitivo direto, ó. Dizendo assim, a decisão do governo acarretará o quê? Acarretará desemprego, que é o objeto direto. Então, o que eu quero aí? Que você conheça a regência. Nesse caso aí, eu não tenho solução. Como assim, professor? O candidato, ele pode sempre me perguntar, professor, como é que eu vou fazer agora? O que você vai ter que fazer vai ter que ser decorar. Você vai ter que decorar. Professor, não tem outro termo, não? Tem. Tem outro termo. Memorizar, né? Enfim, é um aprendizado importante agora. Você precisa memorizar, decorar alguns verbos. Eu como professor, vou trazer alguns verbos mais comuns em provas aqui para você. Vou te mostrar como é que é cobrado em prova. Agora, você tem que decorar. Infelizmente, não tem outra solução aqui, tá? Aí na tela, veja lá comigo. Então,
a decisão do governo acarretará desemprego. Acarretará desemprego, que acarreta alguma coisa, ó. Acarreta o quê? Então não tem essa preposição. Essa preposição aí fica errada. Ok, ó. Um segundo exemplo. No Brasil, assistimos a um enorme descaso do governo em relação aos mais pobres. O que o examinador vai perguntar? Vai perguntar se no lugar da forma verbal assistimos, ele vai perguntar se é possível utilizar aqui, ó, presenciamos. Então, o examinador que ele vai perguntar isso aqui, ó. Vai perguntar para você se no lugar de no Brasil assistimos a um enorme descaso do governo em relação aos mais pobres, ele quer saber se cá presenciamos. Ah, professor, assistimos a um enorme descaso, presenciamos. Acho que assistimos, presenciamos. É você pensando. Professor, acho que tá certo. Pode sim. Meu aluno não faz isso. Professor, mas o sentido não é o mesmo? Mas você tem que prestar atenção na regência. A regência é diferente. O verbo assistir, no sentido de ver, no sentido de presenciar, ele é um verbo transitivo indireto. Então é assistir a alguma coisa. Já o verbo presenciar, ele é transitivo direto. Olha na tela, vamos lá, acompanhe na tela. Para você não errar isso daí, porque acontece do candidato errar mesmo. Então olha só, o verbo assistir, ele é um verbo transitivo indireto. Assistimos a quê? A um enorme descaso do governo. Então assistimos a alguma coisa, a um enorme descaso do governo em relação aos mais pobres. Então esse aqui é objeto indireto. Essa preposição aqui é uma preposição exigida, ó. No Brasil assistimos e quem assiste a alguma coisa, ó. Assistimos a quê? Então essa preposição aqui é uma preposição que é obrigatória aí do verbo assistir, tá? Preposição necessária. Agora, quando eu utilizo o verbo presenciar, eu vou tirar essa preposição, ó. No Brasil, presenciamos um enorme descaso. Então, o verbo presenciar, ele já é um verbo transitivo direto. Um enorme descaso é o objeto direto, tá? Então, se você fizer essa troca do verbo assistir pelo verbo presenciar, aí você vai precisar fazer o quê? Uma adaptação no texto. Por mais que o sentido seja o mesmo, mas isso daí muda a função sintática. Aí requer cuidado. Olha o próximo exemplo que eu trouxe para você. O governo agradou a população. Aí o que o examinador pode perguntar aqui em relação a este texto? Bom, a supressão quer dizer o quê? Retirada, né? Do acento, a supressão do acento grave, a supressão, a retirada do acento grave, preserva a correção, a supressão do acento grave preserva a correção gramatical, mas altera o sentido original do texto. Turma, este é um item aí que está certo ou está errado? É interessante essa questão, hein? Então, quer saber que se eu tirar esse acento vai preservar a correção, mas vai alterar o sentido original. Item perfeito. Sim, porque olha só. O verbo agradar, ele tem dupla regência. Você pode ser aqui um verbo transitivo indireto, como é que está, ó. O governo agradou a população, e aí a população é objeto indireto. O sentido aqui, nesse contexto, é sentido de satisfazer, tá? Então, é sentido de satisfazer. Quando eu retiro essa preposição, dizendo assim, ó, agradou a população, né? Aí eu retirei. Quando eu retiro a população aqui, ó, é o objeto direto e o verbo é VTD. O que acontece nessa situação, turma? Neste caso, agora muda o sentido. Agora o verbo agradar, deixa eu puxar aqui uma seta pra cá.
O verbo agradar agora está no sentido de acariciar. No sentido de acariciar. Então, eu posso tirar esse acento grave? Posso. Acontece que quando eu retirei esse acento grave, você muda o sentido. Gramaticalmente não tem problema. Tanto faz, o governo agradou a população com o sinal, ou ele agradou a população sem o sinal. Agora, com o sinal no sentido de satisfazer, sem o sinal no sentido de fazer carinho, no sentido de acariciar a população. Então é um tipo de questão muito comum, por exemplo, nas provas do CESP. O CESP pode trazer essa questão para você, como já trouxe no passado. Você, meu aluno, vai ficar atento a isso daí. Legal? Legal, professor. Bom, veja aqui um outro exemplo que eu também costumo observar com muita frequência em prova. Diz assim, ó. O governo não só concordou, como assinou o acordo proposto. Este é um caso aí clássico em questões de prova. Está dizendo para você que o governo não só concordou, como assinou o acordo proposto. Olha só. Quem concorda, concorda com alguma coisa. O verbo é transitivo e indireto. Quem assina, assina alguma coisa. O verbo é transitivo, direto. O acordo aqui, proposto, objeto direto. O que aconteceu? Você teve aqui, neste contexto, um complemento para dois verbos diferentes. E aí requer atenção. Você pode, olha só, veja bem comigo aqui, por favor. Presta atenção. Você teve um complemento para dois verbos. Só que esses verbos, eles estão pedindo regências diferentes. Então você não pode fazer um complemento para os dois. Você vai ter que dar um complemento para cada um. Na tela, acompanhe lá. Vamos lá. Olha só, eu digo assim, ó, como é que eu faço para corrigir, então, essa situação? O governo não só concordou. Aí ele concordou, quem concorda, concorda com algo. Então, concordou com o quê? Com o acordo. Acordo proposto. Tá? Porque quem concorda, vamos marcar isso daí bem, ó. O verbo é transitivo indireto, porque quem concorda, concorda com alguma coisa. E aí eu tenho um objeto indireto. Então, o governo não só concordou com o acordo proposto, aí você dá seguimento. Como o assinou. Aí, neste caso, como o assinou, nessa situação, veja bem, aqui o verbo é transitivo direto e eu usei um pronome, objeto direto, para evitar aí que você repita, né, a estrutura. Então, o governo não só concordou com o acordo proposto, como o assinou. Para que você coloque lá um complemento só para os dois verbos, esses dois verbos precisariam exigir o mesmo complemento. Olha aqui um outro contexto, ó. Entrei e saí da sala. Construção errada. Vou até marcar aqui que isso aqui está errado, né? E aqui também, ó. Construção errada. Como assim? Entrei e saí da sala? Não dá. Por quê? Porque quem entra em algum lugar e quem sai, sai de algum lugar. Então, como é que fica a correção deste texto? Entrei na sala e saí dela. Tá vendo? Entrei na sala e saí dela. O verbo aqui é intransitivo, nos dois casos. Ó. Entrei e saí. Intransitivo. Na sala, adjunta adverbial de lugar e dela também. Adjunta adverbial. Tá? Saí de algum lugar. Então, nesse caso, você precisa colocar um complemento para cada um. Não dá para você dizer entrei e saí da sala. Não, entrei na sala e saí dela. Você não pode ter um complemento só para dois verbos com regências diferentes. Tá? Isso aqui, ó, um complemento só para dois verbos com regências diferentes você não pode ter. Por quê? Porque você comete erro. Você comete um erro aí dentro. Então precisa tomar muito cuidado com esse tipo de estrutura. Correto? Correto, professor. Aí veja mais, ó. Eu digo mais assim, ó. Digo que precisamos e gostamos de
português. Legal. Aqui sim. Aqui pode. Por quê? Porque quem precisa, precisa de. O verbo é transitivo indireto, tá? E quem gosta, gosta de. Ó, o verbo é transitivo indireto. Então, de português é um objeto indireto para os dois verbos. Aí, tudo bem, essa regência é possível. Agora, fazer isso daqui é cometer um erro de regência. É erro de regência. É o que acontece. Então, isso daqui, ó, entrei e saí da sala, não pode. Entrei na sala e saí dela. Agora, como os dois verbos, ó, quem gosta, gosta de, e quem precisa, precisa de, estão exigindo o mesmo complemento, tudo bem. Aí sim, eu posso ter um complemento só para os dois verbos, sem problema nenhum. Então, precisamos e gostamos de português. Essas duas construções aí, essa construção agora fica certa. Estamos entendendo isso daqui, turma? Espero que você esteja compreendendo. Bom? Então eu quero que você comente, mande essa dúvida aqui pra mim, tá? Outra coisa, cuidado pra você não usar um momento que nós já falamos aqui, um outro caso, né? Porque às vezes o menino vem com aquela dúvida. Ó, professor, será que eu posso dizer assim, ó, entrei na sala e saí da mesma? Não. Eu já falei pra você, nós já tivemos essa aula aqui do pronome de tratamento, que a palavra mesma não pode retomar palavras. Porque o pronome de tratamento mesmo não retoma palavra, retoma ideia. Retomando ideia, beleza. Mas agora retomar a palavra, entrei na sala e saí da mesma, pega mal. Não pode. Isso eu já conversei com você aqui no passado. Então eu recomendo a você que volte lá na aula do pronome demonstrativo, volte na aula do pronome demonstrativo e revise. Importante, tá bom? Então este exemplo aqui é muito importante para nós. Eu não posso ter um complemento para dois verbos distintos. Só posso ter um complemento para dois verbos se os dois verbos exigem exatamente o mesmo tipo de complemento. Tudo bem? Bom, eu vou concluir este bloco aqui para que no próximo bloco eu possa trabalhar com você alguns verbos bem importantes na nossa vida, tá? Então, venha comigo no próximo bloco. Até já! E aí, no próximo bloco eu vou trabalhar verbos especificadamente, que são verbos que você vai ter que decorar, não tem pra onde correr, tá? Então, aguardo você no próximo bloco. Um abraço do lucaslemos.pro.